This call is now being recorded. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos aqui para a nossa primeira aula de estatística aplicada ao curso de biologia. Tá bom? Espero que o final de semana de vocês tenha sido muito bom. E hoje, né, já é uma véspera de feriado, amanhã, 7 de setembro, feriado para todos vocês. E para nós, né? Então, nós iremos começar a disciplina de estatística e comentar um pouco a importância da estatística, tá bom? Bem, a estatística aplicada ao curso de biologia, ela tem como finalidade, assim como em qualquer outra área da ciência, a coleta de informações, onde essas informações elas passarão a ser tratadas, tá? A partir daí, esse tratamento das informações irão se transformar em informações para um determinado grupo, tá ok? Então, gente, é importante a estatística no curso de vocês, porque é um ponto do curso de vocês a utilização de laboratório, de aulas de campo, ao qual vocês irão observar, e a partir dessas observações, vocês irão criar, tá certo? Afirmações em que vocês irão fazer análise dessas observações, considerando verdadeiras e falsas, criando inferências sobre o que vocês observam, tá ok? Na própria biologia, eu não sou a pessoa mais correta para estar falando sobre os acontecimentos da biologia, mas como vocês são pessoas que são bem mais capazes do que eu para estar comentando sobre isso, vocês sabem que muito do que se sabe hoje, que se criou a biologia, foi através de experimentos. Foram através de quê? De observações. Então, a estatística é tudo o que está acontecendo no curso de vocês. Alguém aqui, algum de vocês já teve alguma experiência em observação e que essas observações vocês conseguiram coletar informações e a partir dessa coleta vocês conseguiram chegar a alguma conclusão? Sim ou não? Outra, nós estamos num momento em que a estatística, principalmente para a área de biologia, está em evidência. Nós estamos em meio a uma pandemia e diariamente é mostrado nos telejornais, nos jornais, gráficos, onde esses gráficos são baseados em informações. Essas informações a gente consegue chegar a uma conclusão. Então, gente, tudo que está acontecendo nesse momento é estatística, é pesquisa, e a partir daí construindo um conhecimento, tudo bem? Então, galera, a nossa disciplina vai ter basicamente essa finalidade. Como já falei para vocês na nossa primeira aula, a gente vai fazer uma avaliação e dois trabalhos, na verdade, um trabalho de apresentação e outro trabalho escrito, que eu quero que vocês façam uma pesquisa na área de vocês, a área que vocês têm interesse, para que possa futuramente já ser uma base de um trabalho de conclusão do curso de vocês, tá bom? Então, vão pensando logo aí como é que vocês irão fazer esse trabalho, tá bom? Já estou adiantando. E deixa eu compartilhar aqui minha tela, fazer as devidas anotações. Então, eu peço, se você quiser estar acompanhando aí com lápis, borracha, fazer as anotações, fique à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Bem, gente, tá todo mundo enxergando aí, tá? Olha só. Sim. Então, vamos lá. O que vem a ser, galera, a estatística? Primeira coisa é que quando eu peguei essa definição aqui, ó, tá? Eu peguei essa definição aqui de um site, mas ele diz que é um ramo da matemática. Quando se diz que a estatística é um ramo da matemática, ele quer dizer que uma parte característica da matemática está associada à estatística. Como assim? Nós temos a aritmética, a álgebra, a geometria, a estatística e o estudo de chances e possibilidades, tá bom? Esses campos aí bem definidos dentro da área de matemática. O que é a aritmética? É exatamente a parte que trabalha com números e operações, as 4 operações e os números. A álgebra
já é a parte da matemática, o qual a gente vai ter o uso de letras, das variáveis, tá bom? A geometria, como vocês todos já conhecem, ela vai trabalhar figuras e formas geométricas, basicamente cálculo de áreas, ângulos, volumes, tá bom? Há estudo de chances e possibilidades, que é a análise combinatória e a probabilidade, ao qual está associado ao estudo da estatística, que é esse que nós estamos comentando. Então, ele fala que é um ramo da matemática, mas eu sou meio contrário ele falar isso, porque eu vejo que a estatística está muito mais para a medicina do que para a própria matemática. A estatística está muito mais para a biologia do que para a própria matemática, mas a partir do momento em que eu começo a fazer pesquisa, eu estou estou criando a estatística, tá bom? Em que ele trata da coleta de informações, mas antes que se faça essa coleta de informações, é necessário que haja uma necessidade. Ninguém faz pesquisa por acaso, tá? E atenção, só uma curiosidade aqui, o Brasil, gente, é um dos países em que mais se faz pesquisa, onde essa pesquisa nela não é dado uma continuidade. Qualquer coisa que você imaginar tem algum estudo associado a ele, tá bom? Aqui no Brasil, tá bom? E que às vezes se faz uma pesquisa somente por fazer e não é dado uma continuidade dessa pesquisa, tá bom? Mas antes de fazer a coleta dessas informações, desses dados, é necessário que haja uma necessidade. Como assim, professor? Imagina só aqui, por exemplo, um bairro de Codó. Deixa eu ver aqui. É o bairro. Digam aí, gente, um bairro de Codó. Bairro São Francisco. Imagine só que o bairro São Francisco está passando, tá, nesse momento, por uma grande quantidade de pessoas com diarreia e vômito. Então, lá na UPA, fica mais perto da UPA ou HGM do bairro São Francisco, por favor? HGM. Pronto. Então, lá no HGM, quando é feito quando você chega no HGM, o que é feito? É coletado algumas informações, seu nome, alguns dados sobre você, e pergunta, o que é que você está sentindo? Aí você diz, dor de barriga e vômito, tá? E aí, percebe, você mora onde? Bairro São Francisco. E aí começa a chegar muita gente do bairro São Francisco com essas características. Então, já se tem uma necessidade de saber o porquê que lá no bairro São Francisco tem muita gente que está com esse problema de saúde. Essas informações, diariamente é feito um relatório nos hospitais e é mandado para a Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde vai ver que naquele dia o maior número de pessoas que deram entrada no HGM foi exatamente de pessoas que estavam com dor de barriga e vômito. Então, vai começar os órgãos responsáveis, vai começar a saber o motivo pelo qual as pessoas estão dessa forma. Aí vai perceber, por exemplo, que em determinado local o esgoto é a céu aberto, que o tratamento da água não está sendo de forma correta, a captação da água ela está vindo de algum local que está poluído. Então, são diversas situações em que pode-se chegar a uma conclusão do porquê existe uma grande quantidade de moradores do bairro São Francisco que estão com esses sintomas de dor de barriga e vômito. Então, houve inicialmente um problema, houve uma necessidade, e a partir daí foi feito o quê? Uma coleta de informações, onde pode ser de maneira direta ou indireta. Essa foi indireta, porque a partir do hospital é que se chegou a perceber o quê? Que determinado grupo da população estava passando por algum problema de saúde. Depois daí é feito o quê? A análise, tá? O que é essa parte da pesquisa? A análise é exatamente você fazer o reagrupamento de informações. Baseado nessa situação hipotética que foi colocada agora há pouco, a gente pode fazer análise de quê? Da água, como é que o lixo
ele é recolhido, tá? Depois disso é feita a interpretação, tá? Essa interpretação é exatamente a forma como, a partir dos métodos científicos, elas vão ser colocadas e vai ser apresentado, tá? Apresentado às massas, né, à população, através de dados o quê? Numéricos. Eu te pergunto, eu que nesse momento estou aqui em Teresina, vocês acham que uma pesquisa que foi feita no bairro São Francisco, tá? Ele vai ter alguma importância para mim? Não, primeiramente foi exatamente uma pesquisa ao qual eu não tenho nenhum interesse, tudo bem? Então é importante que a gente entenda que a estatística, às vezes, ela é bem setorial, ela é específica de determinados locais, tudo bem? Então, a apresentação de massas, quando ele fala em massa, é de grupo populacional, tudo bem? E através de dados o quê? Numéricos. Então, gente, nós podemos concluir o quê? Que a estatística é o ramo da matemática que tem como principal objetivo a problematização de uma determinada situação, onde a partir daí é feita a coleta de informações, o tratamento dessas informações, onde a partir daí consegue-se chegar a um resultado, a alguma resposta, e isso aí é mostrado para um determinado grupo de pessoas através de gráficos ou através de tabelas, tudo bem? Uma colocação importante que a gente pode ter de estatística é o que acontece no censo, uma pesquisa eleitoral. Então, gente, aqui todo mundo conhece o censo, né? Que inclusive é a maior pesquisa que acontece no Brasil. É o censo. O último censo que nós tivemos foi em 2010. Ano passado era para ter tido censo novamente, não ocorreu, mas esse ano já está sendo previsto, tá bom, que o censo ele ocorra, tudo bem? A pesquisa eleitoral, tudo bem? A pesquisa eleitoral que acontece, que inclusive é o que se fala nesse momento, é candidato A ou candidato B. O candidato A tem mais chance, a intenção de votos. O candidato B, ele desceu nas pesquisas a sua porcentagem de aceitação. Então, gente, nós vivemos da estatística. Nós, diariamente, quando ligamos a TV, quando abrimos um livro, que você vê algum dado, algum gráfico, pode ter certeza que ali houve uma pesquisa por trás, tudo bem? Mas a estatística, gente, ela é interessante porque inicialmente a gente não trabalha com muitos cálculos. É necessário que inicialmente a gente consiga enxergar algumas definições, e a primeira delas é exatamente a população. Gente, o que vem a ser a população? Hein? Alguém poderia me dizer o que seria a população? Hein? É a totalidade, é a totalidade de elementos de indivíduos, vou botar assim, ó, indivíduos que participam de uma pesquisa. A gente tá dando para entender minha letra aí, tá? Tá? Eu tô entendendo. Sim, Tá? professor. É a totalidade de elementos, de indivíduos, né, que participam de uma pesquisa. Mas eu te pergunto, se é feito uma pesquisa na cidade, no município de Codó, sobre a intenção de votos para prefeito, quem é a população? Hein, gente? Os eleitores? Muito bem, muito bem. Você foi bem direta. Os eleitores. Ah, professor, é a população. Não, não. Por quê? Exatamente porque a população é composta de crianças, de adolescentes, jovens, adultos, idosos. Então, para que se tenha uma ideia de quem é, a quem você deverá fazer essa pesquisa, então deve ser eleitor.
Então, eleitor não é a mesma coisa de população na definição geral, mas aqui na estatística, a população, aqueles elementos ao qual eles irão, sim, ter, ter a sua opinião validada, tudo bem? Então, nesse caso, quando eu digo que vai se fazer uma pesquisa sobre a intenção de votos de um candidato A ou B no município de Codó, então, quem é a minha população? Ah, professor, são todos os moradores de Codó. Não, nem todos os moradores de Codó votam, então seria todos os eleitores, tudo bem? Então, no caso, a população em estatística é entendido como um grupo de indivíduos. Os elementos que vão compor, os indivíduos que irão compor ou participar da pesquisa, a pesquisa. É o grupo-alvo, né, no caso. Isso. Entendi. Tá? E o que vem a ser uma amostra? Alguém tem ideia do que vem a ser a amostra? A amostra nada mais é do que uma parte da população que terá todas as características da população, tá bom? Como assim, professor? Vamos colocar uma situação que vocês conhecem bem, tá, gente? Ó, eu queria deixar bem claro que quando se fala em estatística, é importante que você conheça uma determinada realidade. Por quê? Porque eu não estaria falando de estatística, por exemplo, da cidade de Teresina, que eu pouco conheço, vamos dizer o seguinte, dessa forma, e que muitos de vocês ainda conheceriam bem menos do que eu. Mas é importante que a gente consiga falar, ter um diálogo ao qual todos estejam antenados ao que está acontecendo. Então, eu vou dizer logo que eu vou, de vez em quando, falar do município de Codó, tá bom? Quem quiser levantar outra situação, porque eu vejo que dá para vocês entenderem, tudo bem? Isso aqui é chamado de etnomatemática. É a parte da matemática, é uma tendência de ensino de matemática, a qual eu consigo ensinar matemática a vocês, no caso estatística, com situações do convívio de vocês, tudo bem? Então, vamos fazer da seguinte situação. Vocês conhecem que Codó já teve um prefeito, ao qual esse prefeito, a família dele detém uma grande quantidade de empresas no município de Codó, na verdade, o ex-prefeito. E aí me diga uma coisa, é feita uma pesquisa estatística em que a amostra, o que é a amostra? Eu vou dizer, depois eu escrevo. É simplesmente, de maneira direta, é a parte, tá, da população. A gente pode dizer que a amostra está contida onde? Na população, mas que ela tenha todas as características da população. Por exemplo, quando se fala em eleição, a gente tem a ideia de que vai participar homens e mulheres. Então, não tem como pegar nem todos os homens e nem todas as mulheres. Pega uma amostra. Então, a amostra é como se fossem homens, mulheres, de 16 anos, de determinadas faixas etárias, que são empregados, que são desempregados. Então, todas as características da população têm que estar onde? Na amostra. Aí eu te pergunto, voltando à situação que nós comentamos agora há pouco do ex-prefeito de Codó, ele fala o seguinte, eu vou fazer uma pesquisa. Aí ele pesquisou aonde? Na FC, ele pesquisou aonde? Ele pesquisou lá na outra empresa dele, a Yamaha, né? Que tem. Aí ele também fez uma pesquisa nos funcionários da rádio, né? Rádio FC, TV FC. E eu pergunto, a amostra, ela teve as mesmas características da população? Sim ou não? Se eu fizer... Eu acho que não. Não, por que não? Porque ali existe o quê? A gente não vai levar em consideração o quê? Que nem todas as pessoas trabalham nas empresas dele. Vocês concordam comigo? Então, seria uma estatística que a gente pode até dizer que ela é o quê? Tendenciosa. Sim ou não? Por quê? Porque lá existem pessoas que são subordinadas a ele, que alguns precisam do emprego, não é verdade? Então, para que haja essa amostra, galera, é necessário que tenha todas as características, pegar tantas pessoas de um bairro A, B, C e D. Estou colocando essa situação porque é uma situação que a gente
pode perceber que poderia ocorrer. Não estou dizendo que ocorreu, tá, gente? Mas é uma situação que pode estar ilustrando o que seria a amostra. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa sobre o curso de biologia do IFMA, tá bom? Então, minha população seria quem? Os alunos do curso de quê? De biologia. Aí eu vou falar assim, eu queria saber, fazer uma pesquisa dos alunos que o que acharam da aula do professor Jorge Menor. Aí eu faço uma pesquisa só com vocês. Vocês são alunos do curso de biologia? Sim, mas seriam pessoas que teriam o conhecimento, que estariam mais, vamos dizer o seguinte, que estariam mais aptas, que teriam maior tendência, teria tendência de dizer como que era a minha aula. Então, gente, é importante que se faça isso. Inclusive, galera, existem estudos para dizer se determinada amostra é válida ou não, tudo bem? Aqui, quem aqui já participou de alguma pesquisa em relação à presidência da República? Alguém já foi parado por algum órgão de pesquisa para falar sobre a intenção de voto para presidente? Sim ou não? Então, mas nesse caso, eu tenho certeza que aquele método que foi utilizado, você se encaixa naquela pesquisa ao qual se você votaria ou não em determinado candidato. Então, pegou-se o quê? Uma amostra. Então, deixa eu colocar aqui o que seria uma amostra. É a parte... É por isso que muitas vezes quando a gente vê essas pesquisas, né, a gente fala assim, mas não fizeram comigo, como que eles sabem disso, né? Com certeza, quem falou foi o... Matheus. Pois é, Matheus. Mas pode ter certeza que você, a característica sua, está fazendo parte da amostra que foi utilizada. Então, imagina só que Codó hoje tenha... Alguém saberia me dizer quantos eleitores tem Codó? Tem uns 80 mil eleitores? Por aí. Por aí, né? Então, imagina só que ele pegou 10% desse valor, 8 mil pessoas durante uma semana. Então, pode ter certeza que um dos grupos dessa amostra estaria incluso a sua característica, Matheus. Tá? Vamos botar jovens de 16 a 20 anos, por exemplo, que tem o primeiro grupo de eleitores. Todo mundo sabe que todo mundo começa a votar com 16 anos. Então, você não foi pesquisado, mas com certeza um grupo populacional que você se encaixava foi, tá bom? Então, é uma parte da população que possui todas as características da população. Tá? Aqui, ó, uma coisa importante a gente recordar é que, deixa eu voltar para cá, é que a amostra, tá? A amostra está contida onde? A amostra está contida na população. A amostra está contida onde? Na população. Tudo bem? E, gente, e quando se faz uma pesquisa, tá certo? Toda essa pesquisa, ela é formada por variáveis. Professor, o que são as variáveis? Variáveis é nada mais, nada menos do que todos os elementos que irão compor uma pesquisa. Em outras palavras, são as perguntas, são os interesses que você tem em relação a uma pesquisa, tá bom? Então, é claro que nem sempre vai ser uma pergunta, e sim uma observação. Quando você vê uma planta, tá? Acho que aqui todo mundo fez a experiência do pezinho de feijão. Feijão não fez lá no ensino fundamental, que o professor pediu para colocar na areia, pediu para colocar no algodão molhado. Vocês lembram dessa experiência? Sim. Né? Então, tiveram infância, graças a Deus. Eu também fiz. E eu lembro que, Vanessa, tu não fez? Eita, Vanessa. Mas não se preocupe não, que sua vida vai ser da mesma forma, fazendo ou não. A Vanessa agora tá triste. Faz hoje, mulher. Faz hoje. Eu vou pedir para então vocês fazerem, tá bom? Então,
O que Então, gente, o que aquilo ali foi, acho que foi a nossa primeira pesquisa em que a professora pedia para anotar. Assim, quem quiser fazer alguma colocação, fica à vontade, tá? Então, ela disse, ó, com quantos dias saiu a plantinha do feijão? Aí todo dia tinha que estar olhando, todo dia tinha que estar olhando, todo santo dia. Aí, quem foi mais rápido? Se foi a na terra ou no algodão molhado? Então, essas perguntas, gente, elas são variáveis, tá certo? Em que elas vão ser respondidas, tá? Isso vai depender, que a planta não vai me responder, então é questão de observação. Mas, por exemplo, o censo. O recenseador chega na sua casa e começa a fazer um monte de perguntas. Hoje é só no tablet, né? Ele vai marcando e já vai ficando salvo. Então, essas variáveis são exatamente os elementos que compõem uma pesquisa, tá bom? Vou até colocar aqui. O que são as variáveis? São os elementos que compõem uma pesquisa. Gente, eu nunca aprendi a ter uma letra decente nisso aqui, tá? Mas dá para entender, tá bom? Então, as variáveis, elas são classificadas de dois tipos. As variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. Deixa eu apagar o bom disso aqui, ó, que a gente pega. Aqui é usar o quadro, né? Mas aqui a gente dá um enterzinho e ele vai botando lá para baixo, tá bom? Então, o que são as variáveis qualitativas? Tá bom? Gente, as variáveis qualitativas são aquelas que ficam totalmente entendidas através de nomes, através de adjetivos. E as quantitativas são aquelas que estão associadas à sua ideia através de números, tá ok? Então, as qualitativas, aqui vai ser nome, característica. Deixa eu tirar isso aqui, ó, botar mais embaixo aqui. Como está feia minhas letras, né? Nome, característica. Vocês estão copiando, então? E as quantitativas são aquelas que estão associadas através de números. Tá? Gente, as variáveis qualitativas, elas poderão ser classificadas em nominal ou ordinal. E a quantitativa pode ser classificada em discreta e contínua. Tá? Vocês vão já entender. Quer ver? A primeira coisa que é interessante que vocês entendam é que ou é qualitativa ou é o que? Quantitativa. Por exemplo, eu pergunto assim, vamos lá, vou perguntar aqui para a minha amiga Valdenice. Boa tarde, Valdenice. Desculpa, Valdeneide. É Valdeneide. Valdeneide. Valdeneide, boa tarde. Vou fazer uma pesquisa com você. Aí eu pergunto, Valdeneide. Sim. Eu estou pensando. Vou fazer aqui. Tem tanta pergunta, meu Deus. Valdeneide, eu vou ser indiscreto. Vou começar sendo. Não. Qual a sua cor, Valdeneide? Parda. Parda, pronto. Valdeneide, parda é uma variável qualitativa ou quantitativa? Eita. Você falou que é parda, né? É um nome. Então, é uma qualidade, uma característica sua. Aí eu te pergunto, quantos anos você tem? 38. Pronto. Então, quando eu te perguntei qual que era a sua cor, você disse que era parda. Então, isso é uma variável qualitativa. Okay. É exatamente porque você conseguiu, eu consegui, todos nós conseguimos entender
quando foi dado através de um nome, uma característica. Agora, quando eu perguntei qual é a sua idade, você respondeu e ficou totalmente entendido, porque através de quê? De números, tá ok? Se eu pergunto, qual é a sua preferência musical? Você vai me responder o quê? Romântica. Romântica, pronto. É uma variável qualitativa ou quantitativa? Aí já diz qualitativa. Qualitativa, muito bem. Eu te pergunto, quantos irmãos você tem? 4. 4. Então, é uma variável que quantitativa. Gente, ficou claro o que é variável qualitativa e variável quantitativa? Sim ou não? Sim. Beleza. Sim. As qualitativas, isso aqui, gente, nem é mesmo só para colocar. Nominal é exatamente quando se tem um nome direto, tá bom? E ordinal tem a ver com o quê? Com ordem. Como assim? Eu pergunto aqui, qual é o seu grau de instrução? Aí você pode dizer se você tem um ensino fundamental, médio, superior, é mestre, doutor. Então, a partir do momento em que eu faço uma pergunta e eu consigo ordenar uma sequência, então é uma ordinal. Como eu disse, por exemplo, eu pergunto qual é o seu grau de escolaridade. Grau de escolaridade é etapa, né? Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, aí vem especialização, mestrado, doutorado. Então, observa que existe uma ordem, tá ok? Então, isso é uma variável qualitativa ordinal, que tem a ver com quem? Com ordem, tá? Vou botar aqui, ó, grau, vou até colocar um exemplo aqui. Grau de instrução. Entenderam, gente? Sim ou não? Sim. Agora, por exemplo, eu pergunto, qual é o seu estilo musical? Ah, é sertanejo, forró, reggae? Não, é de maneira geral, não tem uma ordem, tudo bem? Então, toda vez que você responde que não vai ter uma ordem, né? Ah, então é uma nominal, tudo bem? Por exemplo, uma preferência musical. Preferência musical, tudo bem? Já as variáveis... Diga. No caso, eu fiquei confuso. Na qualitativa nominal, tem que ser definido só com uma palavra? Com só uma. Por exemplo, eu te pergunto assim, qual é a sua religião? Você vai me responder o quê? Eu me considero ateu. Você botou ateu, tudo bem. Então, pronto. Não existe. É diferente de eu perguntar aqui... deixa eu ver. Qual a disciplina que você mais gosta? Então, aí você vai ter várias que você poderá pensar, não é? Então, não, acho que disciplina não, mas grau de instrução, deixa eu ver, faixa salarial é quantitativa. Deixa eu ver aqui. É só quando você consegue ordenar os elementos, tá? Por exemplo, de novo, grau de instrução. Você tem o ensino fundamental, o ensino médio, ensino superior e assim por diante. Tudo bem? Pergunta, qual é a sua função na empresa? Aí, ó, por exemplo, eu sou supervisor, tenho um gerente. Então, quando você consegue ordenar, tá certo, nomes, então isso é uma variável qualitativa ordinal. Ordinal vem de ordem. Tudo bem? Pois tira uma dúvida minha aqui. Sim, fica à vontade. No ensino fundamental, eu fiz uma espécie de pesquisa, experimento, né, que a nossa professora de ciência passou, para colocar um osso de galinha dentro de uma lata de manteiga cheia de vinagre e uma outra cheia de água. No final, ela pediu para colocar por uma semana. E no final, ela pediu para a gente relatar, fazer um relatório, né, do que aconteceu com o osso na lata com vinagre e na lata com água. Isso seria variável? Ali não, ali é uma questão de observação. Por exemplo, ó, a partir do momento que ela faz perguntas, o que aconteceu com o ovo na água? Aí você deve ter colocado. Ele ficou do mesmo jeito. Se você colocou o ovo no vinagre, ele ficou molinho. Então, isso aí são uma questão de observação. Tudo bem? Então, é como você falou no início, foi um relatório, tá bom? Tu não fez uma pesquisa, tu fez uma observação para relatar o que é que tinha acontecido. Tudo bem? Agora sim, ele começa a fazer determinadas perguntas, a tua professora começa a colocar determinadas perguntas, então ela já foi fazendo uma pesquisa, ao qual ela queria que você chegasse na conclusão ao qual já se saberia.
tá? Então, é como se você fosse buscar um resultado a partir de observações. Tudo bem? Então, no caso, se ela tivesse pedido, por exemplo, para a gente analisar em quanto tempo o ovo do vinagre ficaria mole, seria uma variável. Agora, você da biologia, bora lá, já que vocês instigaram. Agora, se hoje vocês, como alunos do curso de biologia, o que é que além disso vocês iriam poder ilustrar mais nessa observação que foi feita com a questão do ovo? Te perguntar, por que o vinagre amoleceu, né, a casca do ovo? Então, isso aí tem química agora, tem muito mais aprofundamento do que lá no início para saber só se ficou mole ou continuou dura a casca do ovo, não era? Lá você queria saber só isso, não era? Agora, vocês do assunto de biologia agora tem muito mais. Qual é a reação química que ocorre para que se tenha uma maior rapidez? O que é que deve ser colocado a mais nesses líquidos para que eu tenha uma maior rapidez, para que a casca do ovo ela fique mais molinha? Então, gente, a partir de agora são essas informações que vocês deverão estar colocando na pesquisa de vocês. Por quê? Vocês têm ideias, vocês conseguem prever alguma coisa. Por exemplo, todo mundo sabe que se colocar muita água numa determinada planta, ela vai o quê? Morrer. Se você colocar muita comida, por exemplo, um peixe, ele vai morrer. Então, agora, a partir de agora, vocês poderão estar fazendo modelos, tá certo, de pesquisa, ao qual vocês consigam fazer um estudo. Qual é a quantidade certa, durante quanto tempo, numa plantinha, o que é que eu vou ter que colocar de substrato para que ela consiga se desenvolver melhor. Ali, uma determinada planta, a folha dela, ela estava nascendo alguma praga, algum verme, não sei qual é a colocação que eu devo utilizar, mas o que foi que você utilizou de maneira bem simples? Eu coloquei água e sal, água e vinagre e deu certo. Então, a partir de agora, vocês estarão fazendo testes, tá bom? E aí, a partir daí, tudo sendo colocado, tudo bem? Tá? Você vai fazer uma pesquisa com uma pessoa, tá? Agora no Covid, as consequências, né, as sequelas da Covid, então ali são as variáveis, tudo bem? E nas quantitativas, que são as discretas e contínuas, a gente vai ter que discretas são aquelas representadas por números inteiros. Como assim, professor? Quantos irmãos você tem? Eu tenho 1, 2 ou 3. Ninguém tem 2 irmãos e meio, tá? Professor, eu tenho uma minha bem baixinha, só meia irmã. Não existe isso daí não, tá? E contínua é representado por números o quê? Racionais. Por exemplo, altura. Qual é a sua altura? Eu tenho 1,67 m. Observa que 1,67 é uma altura. Uma pessoa que tem 1,67 m, ela pode ter 1,68? Pode, tem 1,70 m, 1,72 m, tá bom? Vou colocar aqui a altura, tá? É uma variável contínua. Já discreta, por exemplo, idade. Ninguém disse, eu tenho 12,5 anos. Não, ou tem 12 anos ou tem o quê? 13. Tudo bem, gente? Tá ok? E ainda mais, gente, já que a gente está falando de estatística, nós vamos ter as nossas variáveis derivadas. O que são as variáveis derivadas? São aquelas que são encontradas a partir de variáveis qualitativas ou quantitativas. Mas as quantitativas, por exemplo, quantas pessoas nós temos? 10 alunos aqui nesse momento. Cadê o restante, hein? Inclusive, lembrar vocês que sempre aqui no final da aula ele já me dá quem é que participou da aula. Então, nem se preocupe, tá? Que eu não vou fazer chamada, mas eu sei quem é que estava na aula, tá bom? Já tem um programinha aqui, essas coisas aqui é bom. Eu sei quem estava na aula ou não. Então, se existem 10 alunos nessa sala, e eu faço uma pesquisa, o que mais eles gostam da área de biologia? Eu coloco aqui ecologia e outra área da biologia aí, meu povo. Genética, vamos lá, muito bem. Genética. Então, 10 pessoas foram pesquisadas. Então, 6 responderam ecologia
e 4 genética. Quando eu faço essa pergunta, qual a área da biologia que mais vocês gostam? Ecologia e genética é variável qualitativa ou quantitativa? Quantitativa? Quantitativa. Qualitativa. Ou você responde ecologia ou genética, responde com o nome, gente, ó, uma característica. Então, perguntar qual a área da biologia que mais você se identifica, então é a variável qualitativa. Ou você respondeu ecologia ou genética. Aí, ó, quando eu digo que 6 em cada 10, em outras palavras, 60%, e 4 entre 10, que é 40%, essa informação aqui já é uma variável derivada, tá? Porque a partir de informações de variáveis qualitativas ou quantitativas, tá certo? Eu consegui chegar numa variável derivada. Tudo bem? Tá ok, gente? Beleza? Ok. Vamos lá. Gente, então pronto. Foi feita essa pesquisa, tá ok? Agora os elementos agora vão ser ordenados, tá ok? E a ordenação desses elementos é exatamente aonde? No hall. O que vem a ser o hall? O hall nada mais é do que a forma de organização das variáveis, tá bom? Organização das variáveis. Beleza? Como assim, professor? O censo. O censo, quando ele chega lá na sua casinha, ele pergunta: quantas pessoas moram nessa casa? Você responde. Então, quando ele joga lá para o computador, já existe o programa, ele vai juntar tudo direitinho aí. Então, numa determinada casa, 5 pessoas, 6. Então, a partir dali, se você quiser somente o número de pessoas lá da casa, tá lá a informação. Então, ele é chamado de quê? De hall. Que é o hall? Nada mais é do que a forma de organização das variáveis de uma pesquisa. Tá bom? De uma pesquisa. Beleza? Então, deixa eu ver ali lá no nosso livro, para ver o que é que eles colocam, tá bom? Vou puxar aqui. Tá? Deixa eu minimizar aqui. Gente, lembrando que isso aqui tudo eu vou estar colocando para vocês já no grupo, tá bom? Gente, a estatística, deixa eu fazer uma colocação aqui para vocês. A estatística, gente, ele tem um grande poder de persuasão sobre as pessoas. Então, fazer estatística, às vezes, é um método, tá bom, ao qual ele vai ter um poder de mudança de comportamento, mudança de opinião muito grande. Quem aqui não já ouviu uma pessoa, em período eleitoral, por exemplo, dizer que, eu vou votar naquele candidato, porque o outro já perdeu, eu vou muito perder meu voto. Eu só vou dar o voto para quem que vai ganhar. Já ouviram essa expressão já, gente? E como é que ele sabe que uma pessoa vai ganhar ou não se ainda não chegou o dia da eleição? Através de pesquisas. Então, gente, a pesquisa, ela é muito forte. A pesquisa sendo bem feita, ela sim vai te dar condição. Vocês já viram quando sai uma pesquisa para determinado candidato que ele diz tantos pontos percentuais para mais e tantos pontos percentuais para menos? Vocês já se perguntaram o que é que seria aquilo? Então, às vezes está empate técnico, está ganhando. Então, tudo aquilo ali, gente, vai ser esclarecido para todos vocês. E um episódio que aconteceu na história do nosso Brasil, já lembram do Collor, né, gente? Mas eu acho que vocês não eram nem vivos, né, na época do governo Collor, tá? Não, a dona que eu falei agora há pouco com ela, cadê ela? Dona Valdeneide. Dona Valdeneide. Você tá aí, dona Valdeneide? Parece que não tá, não. Mas, gente, na década de 90, acho que muitos de vocês não eram nem nascidos, tá? Dona Valdeneide, quando você voltar para a aula, eu queria que você me ajudasse aqui nessas informações. Professor, meu telefone que travou. Eu tentando voltar. Dona Valdeneide, me ajude aqui, ó, para os meninos aqui, são todos novos. Aí eu e você somos mais experientes. Você lembra do Collor, lembra?
Lembro. Na década de 90, tá? Em 89, 90, muitos aqui não eram nem nascidos. Eu era menina. O Collor... Hã? Eu era menina. Eu também era menino, tinha meus 7 anos, em 90. Então, Mas eu sei do estrago que ele deixou. aí, gente, por incrível que pareça, existia na época as pesquisas entre o Lula e o Collor na época. E grande parte dos eleitores do Lula, do Collor foi mulher. Adivinha por quê? Você Por causa da lembra? beleza dele, será? Por causa da beleza dele, tá vendo? Gente, só para vocês terem ideia, ele tinha um programa que ele fazia fazendo caminhada, fazia com a família dele, era aquele moço que presente, que a família era uma família perfeita, que ele tinha um corpo atlético, que ele... Então, gente, tudo isso daí foi através de quê? De pessoas que tinham conhecimento de estatística que fizeram para que ele chegasse até a presidência do país. E como a dona Valdeneide falou, que o estrago que ele fez. Então, gente, isso aí nada mais é do que você buscar pessoas que conhecem, que quer fazer, que as pessoas querem ouvir dele, tá bom? Então, isso é um poder também da estatística. Ela tem um poder de persuadir, um poder de estar mudando de ideia, como a gente já começou a nossa conversa. Então, se está toda hora passando na tua casa o carro de som lá infernal, que na hora que tu está dormindo ele fica dizendo, vamos votar, tal, aquela manhã zoada, o candidato já ganhou, como você ainda nem passou? Então, através de pesquisa. E hoje aí tem até as musiquinhas que ficam grudadas na nossa cabeça aí, que não tem quem faça tirar. Então, você volta já lembrando da música lá na urna eletrônica. Então, gente, é muito bonito estudar estatística, tá bom? Então, a nossa aula inicial aqui hoje, ela foi para falar dessas definições, tá bom? Na nossa próxima aula, a gente vai começar a falar um pouquinho de cálculo, a gente vai começar a falar um pouco aqui das medidas de tendência central, tá bom? E deixa eu colocar para vocês aqui o nosso livro, tá bom? Olha só. Tá todo mundo vendo aí, né? Sim. Sim. Essa parte introdutória, gente, ó, eu queria que vocês dessem uma lida. É um material que está específico para o curso de vocês, tá bom? Me perdoe aqui a universidade, mas é comum, tá? Então, ó, ele coloca aqui introdução à estatística, foi o que a gente falou hoje, ó, população, amostra. Deixa eu começar aqui, tá? Para a gente discutir aqui as atividades, tá bom? Então, o objetivo, ele coloca tudo direitinho, tudo bonitinho, tá? Aí ele faz a introdução, tá bom? E aí ele coloca situações que é interessante, tá? Para todos vocês, coloca situações assim, da mesma forma como a gente já colocou, os conceitos básicos de estatística, população, amostra, unidade amostral, tá bom? Aí ele coloca aqui, ó, ideia interessante, né? Reflorestamento de araucárias. Ele coloca aqui alguns exemplos. Ele coloca a amostra, 10 araucárias, que apresenta o ciclo tracejado. E a unidade amostral, cada araucária do reflorestamento. Então, bem tranquilo, essas aqui, ó. Tá bom? Estimativa, parâmetro, inferência, o que a gente conclui de tudo isso. Tipo de dados quantitativos, tá aqui, ó. Contínua discreta e qualitativas, tá bom? Olha, variáveis derivadas, tá bom? Gente, uma questão interessante que ele fala aqui bem mais do que eu sobre a amostragem, tá bom? Deem uma lida, tá bom? E aqui tudo esse livro todo é baseado em trabalhos, tá bom? É importante também que no final desse curso a gente tenha a ideia de análise combinatória e probabilidade, tá bom? Por quê? Porque tudo que a gente vai estudar vai ser baseado em aleatório. A gente não tem expectativa de exatidão de resultado. Então, a gente vai procurar ter uma ideia. E a ideia disso aí é o quê? É exatamente ter uma análise a partir de possibilidade de acontecimento ou não. Isso aí vai ser o quê? Através da análise combinatória e de probabilidade, tá bom? Essa estatística que a gente está falando é a descritiva,
tá bom? Então, nas nossas próximas aulas, a gente vai dar uma olhada aqui. Na próxima aula, a gente já começa isso aqui, ó. Medida de tendência central, média, média aritmética, moda, mediana. É bem interessante, tá bom? Deixa eu voltar para cá. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Já está com quase 1 hora mesmo, né? Era de 2h30 até 3h30. Passou rápido, né? Foi muito boa, gente. Então, queria dizer obrigado por essa aula que a gente teve hoje. Já estou colocando o link dessa aula. Quem perdeu, quem passou despercebido algum detalhe, mais tarde poderá estar revendo, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, um excelente feriado de 7 de setembro e um abraço a todos. Se cuidem, gente. Tchau. 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 Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.